Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de agosto de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, e eu vou te falar, a gente tem jogo pra caramba, simplesmente mais de 30 jogos, acho que eu consegui reduzir pra 30, eu tive que ir tirando alguns jogos, senão o vídeo ia ficar muito longo. Tem jogos que são melhores que outros? Tem, só que eu sempre tento trazer pra vocês mais opções possíveis pra vocês estarem trabalhando, tá legal? Só, já vou adiantar, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, né? Só que como eu tô com um dia muito enrolado hoje, no caso sexta-feira que vocês estão me vendo, eu tive que antecipar um pouco esse vídeo, tá legal? Então, se você notar uma diferença em questão de horário, questão de data, não se envolve não, vai no que eu tô falando. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei para amanhã pelo campeonato japonês, o jogo do Brabo, o Brabo atualmente do Japão, Yokohama Marinos enfrentando o Kashima Antlers. Yokohama tá numa fase pica, se você olhar aqui, ó, essa race dos últimos 5 jogos, ele ganhou 4, empatou 1, ele vem de 4 vitórias seguidas. Kashima Antlers também vem num crescimento muito grande no campeonato japonês. Vou dar uma olhada aqui no histórico, vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 8 jogos, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols e todos eles também foram ambas marcam. Indo para a sequência da equipe, o Yokohama vem com 4 vitórias consecutivas e 10 jogos sem perder. O Yokohama está jogando muito e vou te falar, a maioria dos jogos ele está goleando seus adversários, está passando um carro sem pena. Tanto que dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e o Yokohama dos últimos 10 jogos, em 9 ele foi o primeiro a marcar. Já o Kashima Antlers também é bem over dos últimos 5 jogos, em 4 a gente também teve pelo menos 3 gols. Então vamos lá, mostrar aqui a classificação bem rápido já para adiantar esse jogo aqui. O Yokohama, ele está a 1 ponto do Kawasaki Frontale. Para mim hoje, o Yokohama é o principal favorito para ser campeão. A gente ainda tem aqui, são de 38 rodadas, a gente tem bastante campeonato. Kawasaki Frontale caiu muito com a saída do melhor jogador do time, que era o articulador, eu gosto sempre de falar isso. Então toma cuidado, tá? A Kawasaki vem tropeçando muito, vem sofrendo gol quase todas as partidas, tanto que por isso eu vou deixar o Kawasaki de fora, provavelmente por um bom tempo aqui do canal. É o seguinte, se você quiser explorar essa vitória do Yokohama, analisando que ele está em casa, que ele está, jogando muita bola, goleando todo mundo, e tá ali nessa busca pela liderança, pode colocar sim uma vitória do Yokohama. Se for colocar no bilhete, coloca o Yokohama empate anula para ficar safezada. Só que o safe desse jogo mesmo é o mercado de gols. O Marinos é um time muito over, o Kashima Antlers também, a gente já viu ali tanto no confronto direto quanto no desempenho das equipes nos últimos jogos do campeonato. Então, se você quiser buscar um mar de gol e meio, é safe demais, é o safe do safe, é um mar de gol e meio. Porém, se quiser explorar um mar de 2 gols e meio e o ambas marcam, a gente viu ali pelo retrospecto que tem grande chance de bater com uma odd melhor. Jogo para mim, 3-1 para o Marinos. O Marinos tem tudo para continuar essa sequência de vitórias. Às 8h30 da manhã, pela Premier League, temos um clássico logo cedo. Então, acorda cedo para ver esse jogo aqui. Manchester City contra Arsenal. Bom, não tem muito o que dizer, é vitória do Manchester City, tá? Joga muita bola, tá jogando em casa. O Arsenal é um time muito fraco, time que já tomou 2 porradas, uma do Brentford, que acabou de subir para a primeira divisão, e tomou uma porrada do Chelsea no clássico, final de semana passada, 2-0, assim, não jogou nada, tá? O Chelsea jogou muita bola, engoliu o Arsenal. O Arsenal vem de uma vitória, agora no meio de semana, pegou um time da segunda divisão, até colocou o Odegaard, o Aubameyang para dar ritmo de jogo, só que mesmo assim, cara, não dá não. O Arsenal, antes desse jogo aí do meio de semana, ele vinha de 6 jogos sem vencer, ele não conseguia vencer nem amistoso. E jogando em casa, o Manchester City tem tudo para vencer. Essa cotação aqui me agrada? Não, por mais que seja favorito, para um back aqui é só para ao vivo. O Manchester City demorando a fazer gol, aí vale a pena. Eu vejo com bons olhos o mercado de gols, tá? Mais de gol e meio, porque o Manchester City ele é bem over, jogando em casa, e o Arsenal é um time que sofre muito gol, até porque tem a defesa muito fraca. Jogo para mim, 3-0 para o City, acredito que o City vença sem muitas dificuldades. Também às 8h30 da manhã, agora pela Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha, temos o jogo do nosso queridíssimo Hamburgo. Hamburgo visita o Heidenheim. E assim, jogo do Hamburgo é jogo pra gente sempre ver gols, tá? Jogos do Hamburgo são jogos malucos, jogos que tem 3, 4, 5 gols. Normalmente a gente vê 3 gols e ambas marcam também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico.
o Hamburgo sofreu gol nas últimas 5 partidas. Das últimas 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 5, todas elas foram ambas marcam. O Heidenheim vem de 3 jogos sem vencer. 4 jogos sofrendo gol direto. O Heidenheim está com histórico under aqui. Nos últimos 7 jogos, 6 a gente teve menos do que 3 gols. Só que não adianta, o jogo do Hamburgo sempre puxa para o estilo de jogo dele, é um estilo bem over. Acredito que o Hamburgo tem grande chance de vencer, só que entrar em mercado de resultado aqui seria muita loucura, tá? Principalmente do Hamburgo e principalmente sendo fora de casa. Acredito que o mar de 1,5 é safe mundo bet e ambas marcam para esse jogo aqui, vem muito quente também. O jogo para mim vai ser mais um jogo de 2-2. Às 10 horas da manhã, pela segunda divisão da França, a Ligue 2, temos jogo aqui do Toulouse enfrentando o Valenciennes. Vamos lá, se você olhar essa race aqui, ó, o Toulouse em 5 jogos empatou o primeiro e vem de 4 vitórias consecutivas. Já o Valenciennes em 5 jogos venceu apenas um. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. O Toulouse é o líder, ainda não perdeu, como eu disse, e em 5 jogos fez 12 gols e tomou 4. Ele tem média de mais de 2 gols o ataque e sofreu praticamente um gol partida também. Já o Valenciennes, nos 5 jogos, ele fez apenas 3 gols e tomou 8. Tem uma defesa muito fraca. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Toulouse, 4 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade. O Toulouse, quando joga com o Valenciennes, né, tem sofrido gols há pelo menos 4 partidas, então vamos lá. O que tem para esse jogo aqui? De cara eu já falo para vocês que é um jogo perigoso, porque é um jogo de segunda divisão francesa, porém vejo com muito bons olhos essa vitória do Toulouse, aproveitando esse momento muito bom que ele tá, vai estar jogando em casa, vai pegar um time que está numa fase muito ruim, é jogo que dá sim para ele vencer. Uma outra situação também para a gente explorar aqui é um mar de 1,5. O Toulouse está com um ataque muito forte, o ataque está com média de mais de 2 gols por partida, vai enfrentar um time que está com a defesa muito fraca, então acredito que pelo menos 2 gols a gente consiga ver. Jogo para mim 2-0 para o Toulouse. 11 horas da manhã, voltando para a Premier League, temos o jogo do Norwich City enfrentando o Leicester. Bom, o Norwich é um time que acabou de subir para a primeira divisão, é um time que a gente já está olhando que vai brigar para não cair, pelo menos tudo indica. Por quê? Cara, em 2 jogos, ele tomou 8 gols e não fez nenhum. Ele tomou 2 porradas consecutivas, tá com um time bem fraco comparado aos outros times. Vai enfrentar o Leicester, que é um time que fez uma grande campanha temporada passada. Em 2 jogos, ganhou um, perdeu um, tomou um sapato também do West Ham, que está numa fase muito boa, é o atual líder. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, 5 foram ambas marcam. Bom, esse é um interessante. Vamos lá para esse jogo aqui. Eu acredito que para quem for um pouquinho mais ousado, dá para buscar um Leicester ou um empate. Analisando que o time do Norwich é um time muito fraco, um time que já tomou 2 goleadas e a tendência é que ele perca também para o Leicester City. Um outro cenário que a gente pode explorar aqui também é um mais de 1,5, analisando que a defesa do Norwich é muito fraca, o ataque do Leicester, é um ataque bem legal ali com o Maddison, com o Vardy. Cara, esse jogo aqui dá pra gente ver 2 gols, tá? Ainda mais o Norwich, ele já tomou 2 porradas, tá jogando em casa. Acredito que ele vai se abrir um pouco mais para tentar fazer gol aí, sair dessa situação, e o Leicester deve aproveitar esse contra-ataque rápido. Jogo para mim, 2-1 pro Leicester. Se for entrar nessa vitória do Leicester seca, não coloca no bilhete, já tá numa cotação muito boa. Sempre digo para vocês, cotação acima de 1,6 não é para ficar em bilhete, é cotação para você fazer entrada simples. Eu aconselho você esperar começar o jogo. Viu que o Leicester tá bem, tá com a tendência de que vai jogar em cima, que é mais time e vai buscar essa vitória, aí vale a pena. Pré-live fica só no empate anula safe. Continuando na Premier League, às 11 horas da manhã temos o jogo do time que tá amassando todo mundo. É o West Ham, vai enfrentar o Crystal Palace, que se você olhar, deixa eu mostrar pela tabela, né? Vamos lá, o West Ham, 2 jogos, 2 vitórias, fez 8 gols e tomou 3. Vai enfrentar o Crystal Palace, que ainda não venceu, tem 2 jogos, 1 empate, 1 derrota. Crystal Palace apenas 3 gols, não fez nenhum, sofreu 3. Já mantém aí que ele é um time under, igual a temporada passada, um time que tem poucos gols em sua partida. Vamos lá, o West Ham, apesar de ele fazer muito gol, ele sofre muito gol também. Ele vem sofrendo gols há 8 partidas consecutivas. E o Crystal Palace vem sofrendo gols a 14 partidas consecutivas. E as 2 equipes dos últimos 8 jogos, todas elas ambas marcam para as 2 equipes.
Eu não estou falando de confronto direto não, tá? Estou falando da sequência mesmo. Tudo bem que aqui envolve amistoso, né? Só que é um número expressivo, tá? Principalmente esse do Crystal Palace sofrendo gols a 14. 8 gols também, 8 partidas também do West Ham. Vamos lá. Jogo pra mim pro West Ham vencer, tá com ataque muito bom, tá jogando em casa, vai pegar um time que, ainda não se encontrou na competição, apesar que o Crystal Palace é um time de meio de tabela para baixo. O West Ham, ele tava com a mão na vaga da Champions League, entregou no final, fez um péssimo final de temporada. E assim, analisando também que o West Ham é um time que sempre começa muito bem o campeonato inglês, é jogo para ele vencer. Quiser botar no bilhete, dá para botar um empate anula. Tem uma cotação aqui legal de empate anula. Você quiser explorar o mercado de gols também, mais de 1,5 gol, analisando que o West Ham tem um ataque muito forte, provavelmente vai fazer um gol no Crystal Palace, que vem sofrendo gols a 14 partidas seguidas, e também é uma defesa que tem sofrido muito gol. Um detalhe aqui é o seguinte, se você quiser explorar o ambas marcas, analisando que as duas equipes vêm sofrendo gols, toma cuidado, tá? Porque o Crystal Palace, ele tá com um ataque ali que tá meio difícil de fazer gol. Então, para ficar no safe mesmo, mercado de gols, a gente busca só mais de 1,5 gol. Jogo pra mim, cara, na moral, vai ser uns 3-0 pro West Ham. Ao meio-dia, pela Áustria, temos jogo do Red Bull Salzburg, o brabo da Áustria. Vai visitar o Ratberg e assim, é jogo pro Red Bull vencer. Só olha essa race aqui, por favor. 5 vitórias consecutivas e o Ratberg vem de 4 jogos sem vencer. Essa cotação aqui do Red Bull, para mim, tá alta. Normalmente essa cotação do Red Bull ela é muito mais baixa. A gente tem visto aí 1.1, 1.09. Talvez o Red Bull vá com um time misto, analisando que pode estar comemorando aí essa vaga que ele conseguiu para a Champions League mais uma vez. Só que, mesmo se ele for com um time misto, é jogo para ele vencer. Ele é muito, muito acima dos times lá da Áustria. Vai pegar um time que em 5 jogos só ganhou 1. Um outro detalhe também, que o Red Bull é um time bem over. Normalmente, quando a gente explora mais de 2 gols e meio, a gente consegue bem tranquilamente, ó. Red Bull, 5 jogos, 5 vitórias, fez 15 gols. Ele tem média de 3 gols, só o ataque dele, e sofreu 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. O Red Bull vem de 4 vitórias consecutivas e 9 jogos de invencibilidade contra o Ratberg. Tem que fazer uma colinha aqui, senão esquece o nome do time. Esses 4 jogos sem vencer, o Ratberg, como eu disse, sofreu gol nos últimos 4 jogos e dos últimos 5, 4 foram ambas marcas. Red Bull, 10 vitórias consecutivas, 11 jogos sem perder, sofreu gol nos últimos 3 jogos, os últimos 7, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, 5 também foram ambas marcam. E o que temos para essa partida aqui? Para quem sabe que é handicap asiático, eu exploraria um handicap asiático -1 para o Red Bull Salzburg. Se você não sabe o que vou deixar aqui um card passando sobre handicap asiático, um vídeo que eu fiz explicando. E só para adiantar aqui rapidinho, o que seria isso? A gente acredita que a equipe vai vencer por 2 gols de diferença, tá legal? Se ela vencer só por 1, essa aposta é anulada. Se tiver no bilhete, vai sair a odd, e se for uma entrada simples, seu dinheiro vai ser devolvido. Por que eu quero que você veja esse vídeo? Porque, cara, de casa assim que eu conheço, eu sei que tem na Bet365 e tem na Betano também, para poder fazer um bilhete. Agora, em outra casa, eu não sei, tipo na Sporting Bet eu sei que não tem, e quando você vê assim, só a handicap, não aparece escrito handicap asiático, não faz, tá? Quando vem handicap 0-1, a 0 também não faz. Na dúvida, fica só na vitória. Até você ver esse vídeo aí e entender legal o que é, fica só na vitória mesmo. Esse placar para mim, 3-0 para o Red Bull. À 1h15 da tarde, pela Hungria, temos jogo aqui do Ferencváros, recebendo o Debreceni. Vamos lá, para quem não conhece o Ferencváros, ele é o brabo da Hungria, atual campeão, extremamente dominante, joga praticamente sozinho no campeonato. E por que eu quero explorar essa vitória aqui? Vamos lá pela classificação. O Ferencváros, ele só jogou apenas 2 partidas, ganhou uma, empatou uma, porque ele estava envolvido na pré-Champions. Aí ele estava botando o time em reserva, alguns jogos deles foram adiados. E amanhã vai ser o jogo ideal para ele começar essa arrancada rumo ao título. Vai pegar o Debreceni, deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. Provavelmente é bem favorito. O Ferencváros vem de 4 vitórias consecutivas contra o Debreceni.
Uma coisa interessante, ó, dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8, 7 foram ambas marcam. Isso é quando as duas equipes se enfrentam, tá legal? O Ferencváros vem sofrendo gols há 4 partidas. Das últimas 7, 5 a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. Debrecen vem de 3 jogos sem vencer, 14 partidas sofrendo gols consecutivamente e dos últimos 10 jogos, todos eles, a gente teve pelo menos 3 gols e também foram ambas marcam. Detalhe interessante também, que dos últimos 5 jogos, em 4 o Debrecen perdeu o primeiro tempo. Bom, é o seguinte, é uma equipe muito mais fraca mesmo, vai pegar o Ferencváros, que tá puto, porque ele perdeu a vaga na Champions League, no último jogo ele perdeu pro Young Boys, vai ficar só com a Europa League, e é o seguinte, tá puto, vai descontar em alguém, é jogo para ele ganhar, e para mim ele vai golear essa partida. Se você sabe que é handicap asiático -1, para mim pode explorar, você vai aumentar essa odd aqui, e a tendência é que o Ferencváros goleie mesmo, tá? Tá puto, cara, tá puto. O jogo pra mim, mais jogo de 3-0, 4-0. Vamos botar até um 4-1, porque tem sido tudo ambas marcas. Vou botar um 4-1 pro Ferencváros esse jogo aqui. Não sabe o que é handicap asiático, não inventa, vai só nessa vitória simples. Se quiser explorar o mercado de gols, um mais de gol e meio, mais de 2 gols e meio, a gente tem visto aqui que tem valido a pena. Principalmente pelo fato do Debrecen sofrer muito gol. Então, se você quiser botar um Ferencváros vitória em mais de 1,5 gol, show de bola, safezada Mundo Bet. 1h30 da tarde, mais um clássico pela Inglaterra. Que dia lindo, crime ensorarado aqui na Premier League. Jogo entre Liverpool e Chelsea. Jogão de bola, jogo difícil demais para cravar qualquer coisa. O Liverpool tem se demonstrado um time que ressuscitou depois que voltou o Van Dijk. Faz uma diferença enorme, tanto que nos 2 jogos o Liverpool ainda não sofreu gol. O Chelsea, cara, atual campeão da Champions League, e agora o Chelsea tem o Lukaku. O que faltava no Chelsea, que era um centroavante, agora não falta mais. Ele já mostrou contra o Arsenal que ele já tá em forma, já tá brabo. Jogo muito bom, difícil de cravar qualquer coisa. Eu exploraria aqui, né, se eu quisesse participar dessa partida, um mais de 1,5 gol, analisando que o Liverpool tem um ataque muito forte ali, com o Mané, Salah e Firmino. Tá maluco, Firmino? Diogo Jota. E o Chelsea é um time que defende bem e um time que tem um ataque muito bom. Cara, jogão mesmo. Ó. Quando as duas equipes se enfrentam, a tendência é ser under, porque o Chelsea tem uma defesa muito boa, o estilo de jogo do Chelsea é aquele estilo, que toca muita bola. Nos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O Chelsea não perde há 7 partidas e o Liverpool não perde há 4. Deixa eu ver, o Chelsea tomou gol? O Chelsea também ainda não tomou. As duas equipes são bem parecidas, ó. 2 jogos, 2 vitórias, fizeram 5 gols e não sofreram nenhum. Por que eu quero explorar esse mais de 1,5 gol? Porque acredito que tá pagando bem, principalmente pelo fato do histórico do confronto ser under, e acredito que pelo menos 2 gols saem. Se você quiser ficar no safe, o safe desse jogo é explorar um menos de 3,5 gols. É um confronto under. Mas, vamos dar essa ousada aí, mais de 1,5 gol? Quiser entrar na vitória de alguém, cara, é só pelo clubismo. O que pode contar a favor do Liverpool é o fato de ele estar jogando em casa e somente isso. Jogo para mim 1-1. À 1h30 da tarde pela Bundesliga temos o jogo do Brabo de Munique enfrentando o Hertha Berlim. Bom, vamos lá. Em condições normais, seria um jogo para a gente explorar a vitória do Bayern no primeiro tempo, tá? Porque o Bayern tá jogando em casa, vai pegar o Hertha Berlim, que além de ser um time fraco, tá numa campanha ruim, ó. Os 2 primeiros jogos ele já perdeu no campeonato. Só que assim, o Bayern tá dando muito mole. Quem acompanhou esse último jogo aí contra o Colônia, viu que o primeiro tempo foi 0-0, primeiro tempo de merda. Ao segundo tempo, o Bayern abriu 2-0, sofreu o empate do Colônia e conseguiu fazer um gol ali com o chutaço do Gnabry, 3-2, quase não venceu do Colônia. Quem acompanhou aí no meio de semana, o Bayern meteu 12 no time aí da 4ª divisão, o Choupo-Moting se consagrou. Mas vamos lá. Apesar, né, de eu acreditar que o Bayern vai vencer o primeiro tempo, eu acredito ser muito arriscado, porque o Bayern ele tem começado mal. Desses últimos anos ele tem começado mal o campeonato alemão. Acho melhor a gente esperar ele dar uma engrenada para dar uma arriscada dessa. Porém, vejo com bons olhos o mercado de gols, mais de 1,5 gol no safe e mais de 2,5 gols, praticamente bate todos os jogos do Bayern. Dá uma olhada aqui rapidinho. Bayern 3 vitórias seguidas contra o Hertha, 6 jogos sem perder e dos últimos 5, todos os 5 ele foi o primeiro a marcar. As duas equipes dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols.
Tá legal? O Hertha dos últimos 8 jogos, em 7 foram ambas marcam. Então, tem muito que enrolar não. A odd está muito esmagada aqui, quiser ser muito ousado. Vitória no primeiro tempo do Bayern. E para mim, safe aqui dá para buscar uns 2 ou até 3 gols nessa partida. Jogo para mim, 4-1 para o Brabo de Munique. Também é 1h30, só que agora abrindo os trabalhos na Itália. Temos jogo da Atalanta enfrentando o Bolonha. A Atalanta é um time muito bom time do Atalanta e muito bem treinado também. Tá jogando em casa, é jogo para o Atalanta vencer. Então, quiser explorar essa vitória da Atalanta, para mim, show de bola. O safe desse jogo é buscar o mercado de gols, porque a Atalanta é um time bem over e o Bolonha também. Não sei se vocês acompanharam, o Bolonha ele foi eliminado já da Copa da Itália por um time da terceira divisão, acho que foi 5-4, foi o maior jogão. Esse último jogo, o Bolonha pegou um time que acabou de subir da segunda divisão, um time muito fraco, o Bolonha ganhou de 3-2 de virada, um jogo maluco. Jogo do Bolonha para gols também. Ó, quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Atalanta não perde para o Bolonha 3 partidas. O Bolonha vem sofrendo gols do Atalanta há 11 partidas consecutivas. Vamos lá, a Atalanta vem sofrendo gols há 9 partidas. Dos últimos 5, 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. Bolonha também, dos últimos 8, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8, 6 foram ambas marcam. Também o Bolonha, dos últimos 10 jogos, em 8 ele foi a primeira equipe a sofrer. É jogo para a Atalanta vencer, é jogo para muitos gols e eu acreditaria aqui num placar de 3-1, 3-2 também. Isso é a Atalanta não golear, tá? Meter um 4-1, porque a Atalanta é um time muito brabo. Quiser ficar no mercado de gols, mais de gol e meio, safezada Mundo Bet e mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente. Cara, a Atalanta é foda. Essa cotação aqui tá baixa para vitória? Tá para mim porque é início de temporada, só que no decorrer da competição, a Atalanta ela se mostra muito merecedora dessa cotação aqui, tá? De 1,33. Como eu disse, vai ser uns 4-1, aí fica a critério de vocês explorar o gol ou a vitória. Continuando na Itália, também é 1h30, temos jogo Lazio contra Spezia. Lazio é favorito? Sim, Lazio tem um time bom, vai pegar o Spezia, que é um time bem mais ou menos. Lazio está jogando em casa, já ganhou a primeira partida bem, ganhou de 3-1. Ó, o Lazio não perde as 6 partidas, dos últimos 5, 4 foram ambas marcam. O Spezia não perde as 5 partidas, porém vem sofrendo gols há 18 partidas e das últimas 6, todas elas a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 7, as 7 foram ambas marcam. Vamos lá, mesmo a Lazio estando em casa, sendo favorito, para mim o mercado de gols é melhor do que buscar essa vitória aqui. Quem lembra do campeonato da temporada passada, a Lazio costumava entregar muito jogo tranquilo dentro de casa. Porém, em vez de com bons olhos a gente explorar o mais de gol e meio aqui, o ambas marcam e mais de 2 gols e meio, vem muito quente, tá? Principalmente esse ambas marcam aqui. A Lazio é um time que vai muito para ataque, sofre gol. Esse ambas marcam aqui me pega, tá? Jogo para mim 2-1 para Lazio. 2 horas da tarde, campeonato português. Porto jogando em casa, enfrentando o Arouca. O Porto que decepcionou no domingo. Tava jogando sozinho, aí fez 1-0, continuou jogando sozinho, no único ataque sofreu um gol. E vou te falar, no segundo tempo teve mais perto de perder do que de ganhar, porque teve um lance ali que o cara perdeu um gol sem goleiro, sem ninguém, chutou na trave. É o seguinte, o Porto é um time bem over, tá? Então, para esse jogo, eu não vou entrar nessa vitória numa cotação de 1,18, ainda mais porque tá jogando em casa, vai pegar um time, o Arouca, que vinha de 2 derrotas e ganhou esse último jogo. Time fraco, tá? Time Porto ganhar, porém, jogo do Porto é sempre bom pra gente ver pelo menos 2 gols. O Porto é um time que joga muito pra frente, é um time que faz gol, toma gol. Vamos dar uma olhada no histórico que vocês vão ver isso aí. Ó, quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Porto não perde a 16 partidas, só que é foda, né? Se não ganhar também não conta. Dos últimos 5 jogos do Porto, 4 foram ambas marcam. Arouca vem sofrendo gols há 4 partidas seguidas e dos últimos 6 jogos, 5, ela foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5, 4 ela perdeu o primeiro tempo. Vamos lá, jogo pro Porto ganhar, é jogo até pro Porto ganhar bem, que ele já tropeçou aí, porra, ele viu, começar a tropeçar, o Sport começar a se destacar, filho, nunca pega, tá? Jogo pra mim vai ser 3-1 pro Porto e eu prefiro explorar o mar de 1,5 gol. Essa vitória aqui não me pega nessa cotação. Às 2h30 da tarde, pelo Campeonato Espanhol, temos Elche contra Sevilha. Cara, que cotação é essa aqui pro Sevilha? 1,73 fora de casa? Ou a Denise tá maluca, ou tem alguma pegadinha aqui. Porque olha só, o Sevilha ele já começou muito bem a temporada. É um time muito forte, um time que tem um ataque muito bom. Tá pegando um time fraco, o Elche é um time fraco. E um time que em 2 jogos
empatou um e perdeu um. Ele não fez nenhum gol ainda em 2 jogos e sofreu um gol, perdeu até por 1-0 do Atlético de Madrid essa última rodada. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Sequência da equipe. O Elche, 4 jogos sem vencer, é um time bem under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Sevilha vem de 7 jogos de invencibilidade, time que está 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 7, 6 ele foi o primeiro a marcar. Deixa eu ver os últimos confrontos. O Sevilha, o Elche ganhou na temporada passada de 1-0 do Sevilha jogando em casa. Só que o Sevilha estava mal no começo da competição. Bom, não vou inventar nesse jogo aqui. Para mim é jogo do Sevilha ganhar. Porém, para colocar no bilhete a gente coloca o Sevilha empate anula. Porra, essa cotação tá alta demais, cara. Se você quiser ficar no safe desse jogo, é under, menos de 3 gols e meio. E para um pouquinho mais ousado, até um menos de 2 gols e meio também. Acredito que esse jogo vai ser 1-0 ou 2-0 pro Sevilha. O Elche vai ficar na defesa, filho. Vai ficar na defesa, jogando por uma bola. O Sevilha vai dominar o jogo todo. E se o Sevilha fazer um gol, dificilmente vai tomar. Indo para a Holanda, às 3 horas da tarde, PSV contra Groningen. Cara, PSV deve estar com raiva do Zahavi, hein? Aquele gol que ele perdeu contra o Benfica, que tirou a participação da Champions. Vamos lá. O Groningen, apesar do Groningen não ser um time fraco, o PSV está num momento muito bom e está mordido porque perdeu a vaga da Champions. Vai jogar em casa, tem que aproveitar que o Ajax tropeçou, né? O Ajax não está tão bem, pelo menos nesse início de temporada. É jogo para ele vencer. É a cotação de entrar em vitória do PSV jogando em casa, normal. Vitória. Deixa eu ver aqui se dá para explorar mais algumas coisas. O PSV não perde há 15 partidas para o Groningen. Vamos lá. É isso mesmo, é a vitória do PSV. Quiser explorar o mais de gol e meio, analisando que o ataque do PSV é muito forte e não fez gol, então, cara, o PSV tá com cara de quem vai golear, tá? Jogo pra mim 3-0. 3h30 da tarde, pela Bundesliga 2, temos Schalke 04 enfrentando o Fortuna. Cara, que decepção esse Schalke, hein? Um time que tá se estruturando desde a temporada passada para jogar essa Bundes 2 e conseguir o acesso. Porra, 4 jogos, só ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2. Fez 6 gols, tomou 8. Vai pegar um time ali que está numa campanha parecida. A diferença é que sofreu um gol a menos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E em 5 ambas marcam. Engraçado, o Fortuna não perde para o Schalke há 3 partidas. Vamos lá, o Schalke é over, na verdade a Bundesliga 2 ela é over, se você quiser explorar sempre o mercado de gols, é muito mais aconselhável do que o mercado de resultados. O Schalke dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e em 5 também ambas marcam. Detalhe interessante, o Schalke dos últimos 6 jogos, em 5 ele foi o primeiro a marcar, e o Fortuna, dos últimos 5, em 4, ele foi o primeiro a sofrer. Isso aqui é sinal que o Schalke, ele começa bem e dá mole. Eu lembro até da primeira rodada que ele abriu 1-0 contra o Hamburgo e depois tomou 3 gols no segundo tempo. Vamos lá. Esse jogo aqui é mercado de gols, mais de gol e meio. O Schalke, ele vai se expor muito, porque o Schalke, ele tá com time de subir. É time bom, cara, quando é a Bundes 2. O Schalke só não tá se encontrando ali e qualquer momento ele vai se encontrar. E ele sabendo que é um time melhor, um time grande, tá jogando em casa, a tendência é que ele vá pro ataque para fazer gol e acabe sofrendo também no contra-ataque, porque é foda. A Bundesliga 2, cara, é muito difícil de confiar nesse time, porque parece que tem um desespero de fazer gol e o time joga, com a linha toda alta e toma contra-ataque toda hora. Só que assim, na moral mesmo, se você quiser ser bem ousadão, malvadão, Schalke ou empate, dupla chance pro time da casa. Eu acredito que esse jogo vai começar uma arrancada do Schalke, tá bom? Jogo pra mim 2-1, safezada, mercado de gols. 15 para as 4 da tarde, jogo da Juve. Juve que tá nesse impasse aí do Cristiano Ronaldo, sai, não sai. Ele quer sair, ele quer ir pro City. Só que o City, ele não quer pagar pelo Cristiano Ronaldo. E a Juventus, ela quer 30 milhões de euros. Aí o agente do Cristiano Ronaldo tá vendo aí o que pode fazer. O que anima é porque o Kane já disse que vai continuar no Tottenham, né? Então, pro City mesmo só sobrou essa opção do Cristiano Ronaldo. E vou te falar, hein? Entre o Kane e o Ronaldo, eu prefiro o Ronaldo, É cara que ganha título. O Kane nunca ganhou nada. E não posso enrolar não que o vídeo vai demorar. Vamos lá. Jogo para Juventus vencer, vai pegar um time que acabou de subir para a primeira divisão. É jogo pro handicap -1, tá legal? Ainda mais que a Juventus estava ganhando de 2-0. Sofreu um empate da Udinese. Vai jogar em casa. Eu não sei se o Robozão vai jogar. O último jogo ele ficou no banco. Parece que ele... Não sei se ele não treinou, se ele saiu do treinamento esses dias aí.
então tem que ver se ele vai jogar. Porém, se jogar o Chiesa titular é o suficiente para a gente ver um bom jogo da Juventus. Placar para mim 3-0. 4 horas da tarde, temos jogo aqui pela França entre Olympique de Marseille contra Saint-Étienne. Olympique de Marseille ali do Gerson, do Sampaoli, que teve maior briga aí nesse último jogo, não sei se vocês acompanharam, aí tiveram que interromper o jogo, porque estavam tacando garrafinha no Payet, aí uma vez ele pegou e devolveu, né? Ele, tava puto já, toda hora tacando garrafinha nos caras, e o juiz não fazendo porra nenhuma, um bananão. Aí ele tacou a garrafinha e simplesmente o que aconteceu? Os torcedores invadiram o campo, começou a porradaria, Gerson brigando, Sampaoli brigando. Não tô defendendo briga, tá? Só que foi engraçado de assistir. Vamos lá, tá jogando em casa, a gente sempre espera mais do Olympique de Marseille do que ele tá apresentando. Só que, na moral, para mim, mais safe do que a gente entrar no empate anula é a gente buscar o mercado de gols. O Marseille é um time que tem feito os gols e sofrido bastante gols. O Marseille tá há 11 jogos sem perder. O time que sofreu gols, olha o que eu tô falando, sofreu gols há 8 partidas. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 8, todos os 8 foram ambas marcam. O Saint-Étienne está a 3 jogos de invencibilidade, são os 3 jogos que ele empatou na Liga. 6 jogos sem vencer, não perde, mas também não vence. Sofreu gol nos últimos 10 jogos e dos últimos 7, 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 9, todos os 9 foram ambas marcas. Detalhe que quando as duas equipes se enfrentam é puxado para o under. Dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos do que 3 gols. Só que assim, cada temporada é uma temporada. Essa temporada o Olympique de Marseille se reforçou bem, pegou um técnico bom, é um time over, um time que tá indo pro ataque, é um time que tá sofrendo gol. O Saint-Étienne também tá sofrendo gol há 10 partidas seguidas, então safe para mim desse jogo é buscar mais de 1,5 gols. Porém, se você quiser entrar no caso empate anula, tem muita chance de bater, porque o Olympique de Marseille é um time bom e tá jogando bem, tá? A gente espera mais. Só que, cara, é jogo pro Olympique vencer. Coloco 2-1 pra mim, essa partida aqui, ou até um 2-0. E é isso. 4 horas da tarde, agora pela segunda divisão da Inglaterra, a Championship. Temos o jogo do Peterborough contra o West Bromwich. O Peterborough é um time que eu gostava muito temporada passada, que ele era da terceira divisão. Dominava muito ele e o Hull City. Aí foi pra segunda e já viu que a parada é outra, né? Esse elenco dele aí pra disputar a segunda divisão tá meio complicado. Vai pegar o West Bromwich, que é um time que é acostumado a estar na primeira divisão, acabou de cair, tem tudo pra subir já de novo. Tanto que é um time que poupou os jogadores desse último jogo contra o Arsenal da Copa. É um time que tá focado em subir e eu acho isso legal. Vamos olhar aqui a classificação. O West Bromwich é o segundo colocado, é ele e o Fulham, cara. São times que caíram e já estão preparados para subir. 4 jogos, 3 vitórias e um empate, um time que em 4 jogos fez 11 gols e tomou 5, time bem over mesmo. Vai pegar o Peterborough, que é um time over já desde a temporada passada. Em 4 jogos fez 4 gols e tomou 7. Média de 1 gol partido ao ataque e média de quase 2 gols partida que ele sofre. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Peterborough vem sofrendo gols nas últimas 10 partidas, das últimas 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E o West Bromwich, dos últimos 6 jogos, todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Então, safezada Mundo Bet, mais de 1,5 gol. Quiser explorar também o mais de 2,5 gols, ambas marcam, tem muita chance de bater. Até porque os jogos da Championship são muito over. Então, se você quiser explorar o mercado de gols nas outras partidas aqui, o QPR, é um time bem over também, que é o Queen's Park Rangers, Hull City. O Fulham tá jogando muito bem, só que amanhã o jogo do Fulham é meio complicado. Mas vamos lá. Mercado de gols. Se você quiser entrar nessa vitória do West Bromwich com um empate anula, analisando que é um time melhor, um time que tem tudo para subir, tá numa fase muito boa, vale a pena. Só que para mim, o safe mesmo é buscar o mercado de gol. O jogo para mim 2-1 para o visitante. 4h30 da tarde pelo Campeonato Português, temos o jogo do atual campeão Sporting, que tá arrumando a ser campeão novamente. Vai visitar o Famalicão. E é o seguinte, olha essa race aqui, ó. Na verdade, vou mostrar na tabela. Sporting, 3 jogos, 3 vitórias, fez 7 gols, sofreu apenas 1. Famalicão, 3 jogos, 3 derrotas, fez 2 gols, sofreu 6. Histórico, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, foram ambas marcam. Detalhe interessante que o Famalicão não perde para o Sporting há 4 partidas, por isso que essa cotação do Sporting está alta pelo momento. Bom, mas vamos lá. Eu acredito muito nessa vitória do Sporting, para mim está uma cotação muito boa, analisando que o Sporting é um time muito forte, time que vai brigar pelo título, não sei se vai ser campeão, mas vai brigar pelo título de novo.
Tá pegando o Famalicão, que apesar de ter um histórico bom contra o Sporting, vive um momento muito ruim, tá? Eu acredito nessa vitória do Sporting, porém, se você estiver meio receoso aqui nessa vitória pelo histórico, você pode buscar o mercado de gols, acredito que mais de 1,5. Tem muita chance analisando que quando as duas equipes se enfrentam, normalmente são jogos para gols, porém eu prefiro ficar com essa vitória, tá? Tá pagando mais e, pra mim, cada temporada é uma temporada, isso aqui vai dar Sport, jogo pra mim 2-0. 5 horas da tarde pelo Brasileirão temos Sport enfrentando a Chapecoense. Cara, toma cuidado, porque eu sei que você vai olhar, vai ver que a Chapecoense ainda não venceu nenhuma e vai querer explorar um Sport empate anula ou então um dupla chance analisando que o Sport está em casa. Dá para fazer? Dá, porém eu considero perigoso, tá? A Chapecoense ela tá ficando perto de ganhar, ela tá sofrendo gol ali nos últimos minutos. Uma hora ela vai ganhar, cara, acredito que uma hora ela vai ganhar. E o Sport é um adversário muito fraco. O que eu poderia ficar nesse jogo, mas não vou ficar, é no under, analisando que o Sport, em 17 jogos fez apenas 8 gols. É o pior ataque da competição, pior disparadamente, é o pior ataque e sofreu 14. Não tem uma defesa tão ruim assim, não. É um time muito under, ainda mais jogando em casa, ele que vai ditar o ritmo do jogo. O problema é que a Chapecoense, ela tá num momento de desespero, que ela virou vida louca. Ela vai para ataque, faz gol, sofre gol, não tem nada a perder, filho. Já tá praticamente rebaixada, tem que buscar a vitória, para pelo menos parar de passar vergonha. 17 jogos, 6 empates, 11 derrotas, fez apenas 14 gols e sofreu 19. Na moral, tô fora desse jogo aqui, porém, um dupla chance pro Sport aqui tem chance. Jogo pra mim, 1-0 pro Sport. Também 5 horas da tarde, só que agora pelo Campeonato Espanhol temos mais um jogo do Real Madrid. Real Madrid vai visitar o Betis. Vou te falar, jogo difícil, cara. Jogos do Real Madrid são difíceis. O Real Madrid é um time muito fraco mesmo comparado ao Real Madrid de outras temporadas. Porra, esse último jogo, o Real Madrid não conseguiu ganhar do Levante, tem noção? Do Levante quase perdeu, o Vinícius Júnior saiu do banco, fez milagre ali, fez 2 gols e o Real Madrid conseguiu ficar no empate em 3-3. Time muito fraco, alertei isso que o primeiro jogo do Real Madrid não jogou nada, conseguiu fazer um gol ali no início do segundo tempo, com 1-2 minutos e acabou se salvando na partida, né, que mudou completamente o panorama. Então tome cuidado quando você quiser entrar nesse back Real Madrid aqui, que não tá valendo a pena, principalmente fora de casa. Eu não vou nem empate anula, pra mim nada disso. Porém, vejo com bons olhos o mercado de gols, porque o Betis é um time over e o Real Madrid também. Vamos dar uma olhada aqui. Betis sofreu gol nos últimos 7 jogos, dos últimos 5, todos os 5 foram ambas marcam. Real Madrid dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e em 4 também foram ambas marcam. Esse ambas marcam aqui vem muito quente e esse jogo para mim vai ser 1-1. Dá pro Real vencer? Dá. Apesar do Real ser um time mais fraco, o Real Madrid é um time melhor do que a maioria dos times do Campeonato Espanhol. Porém, não tá valendo o dinheiro, tá legal? Espero que ele se encontre, que ele tenha uma fase melhor. Não porque eu gosto do Real Madrid, mas é porque fica melhor para apostar, né? Cara, quando a gente tem time em grande fase, é a melhor coisa que a gente pode torcer. Independente se for Flamengo, se for Atlético Mineiro, se for Real Madrid, Barcelona, Manchester City, o importante é a gente estar sempre tendo times com padrões para a gente conseguir colocar um dinheiro com tranquilidade. Nem sempre vamos acertar, porque nada é certo e também nenhuma equipe ela consegue ser 100%, porém, porra, a gente vai ter chance maior de vencer. Voltando para o Brasileirão, às 7 horas da noite, temos o jogo do Santos enfrentando o Mengão Malvadão. Cara, que vergonha passou o Grêmio, hein? Com 1 a mais. É porque assim, né? É foda, porque o Grêmio tá jogando muito bem contra o Flamengo, porque o Flamengo ele meio que tinha a obrigação de estar ali jogando em cima para ser um time melhor, e o Grêmio, que tem uma defesa boa, estava sendo reativo. Só que aquela expulsão do Flamengo fudeu o jogo do Grêmio, porque o Grêmio jogando em casa, na Copa do Brasil, com a mais, ele começou a se sentir, né? Tipo, não, eu tenho que vencer. Aí começou a propor jogo, que não é o jogo do Grêmio. E aí, filho, aí sofreu, né? Mas vamos lá. Santos contra Flamengo. Para mim, a vitória do Flamengo foi a mesma coisa que eu falei no jogo do Grêmio. O Flamengo é um time muito, infinitamente melhor que o do time do Santos. Só que assim, tem aquele detalhe do dinizismo, que é aquele de ficar tocando a bola. Só que na moral, se o Flamengo fizer um gol, o Flamengo fazendo um gol aqui, esse dinizismo aqui vai embora, filho. Como é que ele vai ficar tocando a bola e o time perdendo? E se o Santos for para cima, ele vai acabar tomando mais. Só que a gente pode explorar que a odd do Flamengo tá 1,62 pra gente ficar bem tranquilão e colocar um Flamengo empate anula, tá legal? Em caso de empate aqui, 0-0, 1-1, até porque o jogo é fora de casa, a gente vai ficar resguardado, mesma coisa que eu falei no jogo contra o Ceará. Tá, o Santos está numa fase muito ruim, o Santos deu sorte porque teve um gol muito mal anulado do Atlético Paranaense, foi uma vergonha aquilo ali, eu não sei para que tem VAR é foda, enfim.
Deixa eu dar uma história, deixa eu ver quantos jogos o Santos não vence. Santos não vence há 4 partidas e sofreu gol nas últimas 5. Tá legal? Flamengo é o Mengão, o malvadão, o brabo do Brasil. É ruim, tem um Galo também da massa, tá? O Galo tá demais, demais. Eu tô gravando aqui, ó. Tá 1-0 Galo já em cima do Fluminense. Jogo pra mim, 2-0 Mengão. Continuando no Brasileirão, 9 horas da noite, Grêmio contra o Corinthians. O Corinthians tá bem, tá? O Corinthians tá numa fase boa. O Corinthians conseguiu umas contratações bem legais, tem tudo pra vingar. Tá sendo legal ver o Corinthians, por incrível que pareça. Vai pegar o Grêmio, que tá no desespero pra não cair. Time que tomou um sapeca do Flamengo. E aí tem que ver como é que o Grêmio vai reagir após essa goleada. Vai, manter o foco? Não, aqui é um outro jogo. Ou vai ainda estar juntando os cacos? Porque se o Grêmio entrar desligado contra o Corinthians vai ganhar, tá? Que o Corinthians tá bem e a tendência do Corinthians é só subir. Vamos dar uma olhada na classificação. O Grêmio, ele é o último time aqui da zona do rebaixamento, é o último ali, primeiro, né, na verdade. Tá a 2 pontos do Fluminense, completamente irreversível essa situação. Corinthians já entrou na zona da Libertadores aqui, e vou te falar, jogo under, tá? Primeira coisa que eu vou falar é jogo under, jogo para menos de 3 gols e meio. Por quê? Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 6 jogos, todos eles a gente teve menos do que 3 gols. O Grêmio não perde para o Corinthians há 6 partidas, interessante, e está 6 partidas sem sofrer gols. Só que o Corinthians também não perde para o Grêmio há 4 partidas, e está 4 partidas sem sofrer gols. Então, não precisa ser muito gênio aqui para saber que as últimas 4 partidas entre Grêmio e Corinthians foi 0-0. O Corinthians não perde há 3 partidas, é isso mesmo. Então, vamos lá. Para mim, menos de 3 gols e meio, safezada a Mundo Bet. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, menos de 2 gols e meio, tem muita chance de bater, até porque o Corinthians está fora de casa, ele não vai se expor muito jogando contra o Grêmio. E se for buscar o mercado de resultados, toma cuidado, tá? Porque o Grêmio tá jogando em casa, de repente o Grêmio ali consegue um resultado positivo, até para dar uma resposta para a torcida também, porque 4-0 foi foda. Por isso que eu falei, tem que ver qual tipo de reação do Grêmio. Vai juntar os cacos e vai se entregar pro Corinthians, ou realmente, levantou a cabeça, vamos mostrar que a gente tem time, caralho, isso aí. Jogo pra mim 0-0 de novo, até 1. A gente não vai ter muito gol nesse jogo não. Pra gente fechar o nosso dia aqui pelo Brasileirão, Palmeiras contra Atlético Paranaense. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Se inscreva no canal aí e na moral, já deve ter vídeo pra caramba aqui que eu tô gravando, jogo pra caramba, filho. Então dá essa moral aí, tá comigo até agora, Deixa o like também, deixa o comentário, valeu? Se você esqueceu, volta aí, ó, rapidinho. Um curtir aí, custa segundos, tá legal? E um emojizinho também no comentário, você vai estar contribuindo muito, muito com o canal. Agora, pra gente finalizar o nosso dia aqui, olha essa race aqui horrorosa, de 2 equipes muito boas. O Palmeiras, dos últimos 4 jogos, dos últimos 5 jogos, ele vem de 3 derrotas seguidas, ele só venceu o primeiro, tá? Tá 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Atlético Paranaense, de 5 jogos, ele perdeu 4, e 4 consecutivos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Palmeiras não perde por Furacão há 6 partidas. Dos últimos 8 jogos do Palmeiras, 6 foram under, e dos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense também foram under, né? A gente teve menos do que 3 gols. É o seguinte, é jogo Palmeiras vencer? É jogo Palmeiras vencer, principalmente porque o Palmeiras passou um fiasco contra o Cuiabá, perdeu de 2-0 em casa, perdeu gol de tudo que é jeito. Eu falei isso aqui desde o começo do canal. O Palmeiras tem um time muito bom, muito estruturado, com exceção do ataque. O Palmeiras não tem ninguém para meter gol ali, bola para dentro, infelizmente é isso. Para esse jogo aqui, menos de 3 gols e meio, para mim, menos de 3 gols e meio, safezada. Se você quiser buscar essa vitória do Palmeiras, coloque empate anula, porque o Palmeiras não tá jogando bem. O Atlético, por mais que esteja numa fase ruim, o Atlético é um time muito bom. Se ganhar do Palmeiras, não vai surpreender ninguém. Então, se quiser buscar muito essa vitória do Palmeiras pré-live, joga com empate. Bom, rapaziada, fechamos os nossos jogos de sábado. Eu sei que tem jogo pra caramba. Só que assim, dia que tem muito jogo, é dia que levanta a tua banca ou é dia que derruba. Então, filtre somente os melhores jogos, jogos que combinam mais com você, jogos que você sente mais confiança, tá legal? Não precisa fazer todos os jogos, até porque quando a gente quer fazer muita coisa, a gente faz muita coisa mal feita. Seleciona, vai anotando aí, vê qual que é melhor, vai fazendo o seu filtro também, e assim a tendência é estar sempre melhorando. Uma coisa que eu falo também para quem é iniciante, começou o dia, já pegou uns 3 head ali, tipo zebra, para que a tendência é você só estar entregando dinheiro. Deixa para outro dia, porque todo dia tem jogo aqui. Tem dia que tem muita zebra mesmo, acontece igual domingo passado, só que amanhã não vai ser, beleza? Tamo junto, muita fé, bora pra cima!